E aí, seus trem bonitos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo sussa. Gustavo Magela aqui de novo para mais um Papo de Cloud. No vídeo anterior eu falei sobre VPN no Azure, né? VPN site to site. Na verdade eu falei de VPN de uma maneira geral, falei de protocolo, falei sobre o que significa VPN, etc. E no final eu demonstrei a criação de uma VPN site to site no Azure. E eu fiquei devendo esse vídeo que eu tô gravando agora, que seria a explicação e criação também de uma VPN P2S, né? Que é a Point to Site. Mas vamos lá, a gente viu no vídeo anterior que no Azure a gente tem duas formas de fechamento de túneis de VPN, certo? A VPN S2S, Site to Site, e a VPN P2S, a Point to Site. Imagina o seguinte cenário: você é dono de uma distribuidora de bebidas, por exemplo, e existem vendedores na sua distribuidora que trabalham espalhados na cidade inteira. Então eles precisam ter acesso a vários recursos que você tem hoje disponibilizados na sua infraestrutura. E muitos desses recursos você já migrou para o Azure. Então eles precisam ter acesso de onde eles estão a esses recursos que estão no Azure. Como fazer? Nesse caso a gente vai implementar a VPN P2S, a Point to Site, que é basicamente: eu tenho um vendedor, eu tenho um consultor, ou eu tenho você mesmo, administrador de rede, que está fora do seu ambiente de trabalho, está fora da sua organização e precisa acessar os seus recursos no Azure. Ou até mesmo você precisa passar esse acesso para um terceiro que está trabalhando em um projeto na sua empresa, mas que não necessariamente ele tenha que ter um túnel fechado com a sua empresa antes de chegar no Azure. Para isso que a Microsoft criou a VPN P2S, a Point to Site. Eu tenho um notebook ou um dispositivo portátil, eu vou fazer a conexão dele com a nuvem da Microsoft diretamente de qualquer ponto da internet de onde eu estiver, independente se é uma rede 3G, se é uma rede ADSL normal e etc. Mas antes mesmo da gente criar, da gente ir para o PowerShell e fazer a criação desse ambiente de VPN P2S, a gente tem que entender que esse ambiente ele tem algumas particularidades e peculiaridades. A primeira particularidade que eu gosto de ressaltar, que eu até falei no vídeo anterior, é que toda VPN que é fechada com Azure, ela é orientada a gateways, tá? Então esses gateways eles possuem limites, né? Não somente de banda, mas também limites de conexão. E todos os gateways hoje presentes em VPN no Azure, vamos assim dizer, ele tem o limite de 128 conexões P2S. Isso significa que eu só consigo conectar 128 usuários remotamente no Azure. Significa que eu posso ter 128 notebooks espalhados pelo mundo inteiro em que eu faço essa comunicação P2S. Só fazendo um adendo rapidinho. Cuidado para você não confundir. O que está dentro da sua empresa não importa. Você pode ter 300, 400, 500, 1000 máquinas que é totalmente separado, que cai na VPN S2S. Eu estou falando de VPN P2S, que é um camarada que vai trabalhar de casa, uma pessoa que vai precisar fazer o acesso em seu ambiente no Azure fora da sua empresa. Vale ressaltar também que essa restrição é por gateway, o que significa que eu posso criar mais gateways dentro da minha assinatura e assim possibilitar mais acesso. Então eu crio 2, 3, 4, 5, 10 gateways na minha assinatura e cada gateway vai suportar 128 acessos P2S. Só toma cuidado porque a cobrança é orientada por gateway. Então se você tem 3 gateways, são 3 cobranças, se você tem um gateway, é uma cobrança só. Uma outra particularidade que eu gosto de falar bastante é sobre a segurança, né? Essa conexão P2S ela é fechada com a Azure através de um cliente de VPN mesmo, mas eu preciso de um certificado. Eu preciso gerar um certificado e instalar na máquina para que eu consiga fechar essa conexão. Então é totalmente seguro, né? Um usuário comum qualquer não vai conseguir fazer o download de um instalador da VPN e conectar na sua subscription, por exemplo. Não, eu preciso criar esse certificado, que até nós vamos ver aqui nesse vídeo como que faz a criação. Eu preciso criar esse certificado, importar na máquina que vai utilizar esse conector para assim então fechar o túnel seguro que vai ser criptografado com o nosso ambiente Azure. Outra particularidade, né, essa é a terceira, é que não funciona em ambientes Mac e ambientes Linux, é totalmente orientado a ambientes Windows. Então se você tem o Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, 8.1, vai funcionar essa VPN, mas se você tiver um Linux ou tiver um Mac não vai funcionar. Ok? Infelizmente você vai ter que utilizar de outras formas, talvez até uma virtualização para você conseguir fazer essa comunicação. Por enquanto, tá? Então hoje é 27 de novembro de 2017, até então momento não tem outra forma a não ser pelo sistema operacional o Windows, ok? Então vamos lá para o PowerShell para eu poder demonstrar para vocês de jogo rápido como que faz essa criação, inclusive a criação dos certificados, e eu já vou aproveitar a infra do vídeo anterior que a gente tem, que a gente já fechou a VPN S2S, eu vou aproveitar o gateway que a gente tem lá para a gente utilizar esse gateway para fechamento da VPN P2S, e vocês vão ver que é muito simples e muito fácil configurar isso num gateway já existente. A única diferença é que se você não tiver gateway nenhum, é só você assistir o vídeo anterior, que o link vai estar aqui na descrição, e fazer a criação do gateway e desprezar a parte da conexão, ok? Vamos lá para o PowerShell para eu poder demonstrar como que funciona a criação da VPN P2S.
Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, depois de acessar o portal e realmente ver que o gateway está criado certinho, eu vou abrir uma seção do PowerShell e vou logar na minha conta com o comando login Azure RM account, tá? Essa seção inclusive já está até logada. Agora o que eu vou fazer é declarar 3 variáveis que vai nos ajudar no processo de criação e de configuração dessa VPN P2S. Variável basicamente é RG, que é o nome do grupo de recursos aqui, VPN Azure, Location, que é onde o grupo de recursos está, Brasil South, e o nome do gateway, que é GWVirt. Eu vou criar essas 3 variáveis aqui. Depois de declarar essas 3 variáveis, eu vou armazenar numa outra variável as configurações do nosso gateway. Então eu vou passar aqui gateway config, a variável chama gateway config, e eu vou passar as configurações desse gateway aqui. Estou dando um get Azure RM Virtual Network Gateway, naquele resource group, naquele gateway, e ele vai armazenar nessa variável as configurações desse gateway, ok? Depois, pessoal, eu vou armazenar uma variável com o pool de endereço. Esse pool de endereço é um pool de endereço que vai ser utilizado para poder conectar a nossa rede no Azure. Mas como assim? Quer dizer que toda conexão que for feita, a nossa máquina vai chegar com o endereço dessa rede aqui. Por isso, essa rede, esse pool de endereço, ele tem que ser diferente da nossa VNet e de preferência diferente da nossa rede local. Tem que ser um pool de endereço totalmente diferente, que é para poder fazer o NAT, igual eu falei. Então toda vez que a gente chegar no Azure, a gente vai chegar com essa faixa de IP aqui. Então, vou declarar aqui essa variável também, ok? E agora eu vou inserir essas informações do meu gateway. Eu vou passar esse comando aqui, que é o set Azure RM Virtual Network Gateway, ok? Já com a configuração do gateway que eu peguei e com o pool de endereço. Automaticamente o PowerShell vai na minha assinatura Azure e vai fazer a configuração do Point to Site Configuration aqui, já informando esse endereço de rede aqui, né? Vamos dizer, esse range de IP, beleza? Lembrando que essa configuração pode demorar alguns minutinhos, de 2 a 10 minutinhos, mas não passa muito disso, ok? Vocês podem observar que o nosso gateway já sofreu uma atualização aqui em cima, né? Ele já mudou o status para updating e o nosso PowerShell está comunicando com a assinatura. Então a gente está mudando as configurações e criando realmente essa configuração de Point to Site. Beleza, pessoal, e após alguns minutinhos a gente já pode checar que a nossa faixa de IP já está configurada aqui no Point to Site Configuration. Então, se a gente entrar aqui, já temos nosso Address Pool, mas não temos o nosso certificado digital ainda que a gente vai criar. Bom, então vamos lá. Para a gente criar o nosso certificado digital, a gente vai usar um comando aqui no PowerShell. E eu vou deixar esse comando salvo, inclusive, no artigo que vocês vão poder encontrar nesse link aí que está aparecendo para vocês. O artigo completo está lá e todos os comandos que eu usei aqui vão estar lá, ok? Esse comando, pessoal, ele só é possível rodar em um ambiente Windows 10. Ou seja, se você tem um ambiente Windows 7 ou 8, infelizmente você não vai conseguir executar esse mesmo comando, ok? Eu vou usar o comando New Self-Signed Certificate, tá? E inclusive eu vou criar esse certificado como VPN AZR P2S Root, ok? Que é o nosso certificado raiz por enquanto, usando o algoritmo SH256, ok? Tamanho de chave 2048 bits e vai armazenar no local padrão mesmo, Current User My aqui. Vou apertar Enter e automaticamente o certificado já vai ser criado, ok? Bom, então criamos um certificado root. Eu vou aproveitar, inclusive, esse comando aqui e já vou criar o certificado cliente, que eu vou passar esse comando também via PowerShell e eu vou utilizar o meu certificado root como base para poder criar o meu certificado cliente. O meu certificado cliente é de instalação obrigatória na máquina que vai se conectar com o ambiente Azure. Okay? Então eu vou usar o comando New Self-Signed Certification igual o comando de cima, porém o comando de cima eu armazenei na variável cert e vou usar esse comando aqui para poder gerar um certificado cliente utilizando as configurações do certificado root. Então vou dar um Enter aqui, automaticamente o certificado cliente foi criado. Agora para listar o nosso certificado a gente pode usar esse comando aqui, getChildItem, e a gente vai passar esse caminho. Então os dois certificados estão lá, tanto o cliente quanto o root. A princípio, o que a gente vai precisar é exportar o certificado cliente e também o certificado root, ok? A gente vai abrir um utilitário que chama certmgr.msc e lá a gente vai fazer a extração desses dois certificados que já estão criados. A primeira coisa que a gente vai fazer é extrair o certificado root primeiro e depois a gente vai extrair o certificado client, ok? Para extrair o certificado root é muito simples, a gente vai abrir o certmgr, vamos aqui em pessoal, certificados, clica com o botão direito em cima do root, todas as tarefas, exportar. Vamos clicar aqui em avançar, não exportar a chave privada, avançar, a gente vai optar pela opção X509, codificado na base 64,
avançar. O nome do arquivo aqui a gente vai clicar em procurar. Vamos colocar na área de trabalho e aqui a gente pode colocar VPN Cert Root. Vamos clicar aqui em salvar. Vamos clicar em avançar e concluir. A exportação teve êxito. Se nós formos na nossa área de trabalho, a gente já vai ver o nosso certificado aqui já prontinho. Esse certificado a gente vai importar no Azure. Então vamos também exportar, vamos aproveitar e exportar o client também, que esse certificado client a gente vai ter que instalar em toda máquina que for acessar o Azure através da VPN P2S, senão ele não vai fechar o túnel. Vamos clicar com o botão direito, todas as tarefas, exportar. Ele vai abrir aqui o utilitário de exportação, vamos clicar em avançar, sim. Devemos exportar a chave privada, vamos clicar em avançar. E aqui a gente opta também por exportar todas as propriedades estendidas, ok? Vamos clicar em avançar. Eu sugiro vocês utilizarem uma senha, mesmo que seja simples, mas que vocês utilizem uma senha, né? Para impedir que esse certificado não seja instalado em máquinas de pessoas não autorizadas. Então só quem tem a senha vai conseguir instalar esse certificado. Vamos clicar em avançar. O nome do arquivo aqui a gente vai procurar área de trabalho. E aqui a gente pode colocar também VPN Cert Client. Beleza? Vamos clicar em salvar, avançar, concluir. Exportação teve êxito e automaticamente o nosso certificado também se encontra aqui do lado. Então a gente tem o certificado root e o certificado client. Já podemos fechar o nosso utilitário, não precisamos exportar mais os certificados, ok? Bom, para simplificar, pessoal, o próximo passo eu vou entrar aqui no meu C2 pontos e vou criar uma pasta chamada cert. E vou copiar aquele meu certificado da área de trabalho para essa pasta, tá? Só o ponto .cer, o outro pode deixar onde está. E agora, pessoal, a gente vai importar esse certificado aqui no Azure. Então, eu criei 4 variáveis aqui que vai nos ajudar com esse processo. A primeira variável, a gente vai passar o caminho do certificado, né, o diretório. A segunda variável, a gente vai criar o objeto x509, né, o certificado. Depois a gente vai converter ele para a base 64 e no final a gente vai imputar ele no Azure, a gente vai importar ele lá. Vou dar um Enter aqui. E depois desse último comando aqui, que é o de criação do objeto certificado, a gente vai passar o comando de adição do certificado lá. Então, add Azure RM VPN Client Root Certificate. Vamos dar Enter e automaticamente esse certificado vai ser importado agora para o Azure. No passo anterior, ele tinha sido apenas criado. A gente só tinha criado o New Azure RM VPN Client Root Certificate. Agora, add Azure RM VPN Client Root Certificate, a gente está adicionando esse certificado na nossa conexão Point to Site. Esse processo pode demorar alguns segundinhos, alguns minutinhos, depende muito da sua conexão aí, mas ele não demora mais que 2 a 5 minutos não. E pronto, pessoal, após 2 minutinhos o certificado já foi importado e a gente já consegue enxergar esse certificado aqui no portal. Vamos clicar aqui em Point to Site Configuration e a gente já pode ver o certificado que foi adicionado aqui no portal. O certificado está aqui, ok? E basicamente é só clicar aqui em Download VPN Client e fazer o download do pacote de instalação da VPN. Quando eu clicar aqui, basicamente ele vai gerar um pacote de instalação da VPN Point to Site e eu posso instalar em qualquer máquina que tenha o meu certificado do client instalado. Então, muito importante saber que esse certificado aqui, VPN Cert Client PFX, ele deve ser instalado nas máquinas que vão acessar o Azure. Eu já fiz o download, pessoal, é muito rápido, o instalador é bem pequeno, já até descompactei ele aqui. A gente tem duas opções, a opção x86 e a x64. Como minha máquina é x64, vou executar o instalador do x64. Beleza? É muito simples a instalação, é basicamente Next, Next, Finish. Eu vou clicar em Sim aqui e automaticamente essa VPN já vai aparecer aqui para mim do lado das minhas conexões. Então, aqui do meu lado, eu já consigo ver aqui VNet VPN. Eu vou clicar em cima dela, ela já vai aparecer para mim, VNet VPN, ok? Eu vou clicar em Conectar, ele vai abrir para mim um promptzinho de conexão de VPN do Azure. É só clicar em Conectar-se. Ok, pode clicar aqui, não exibir essa mensagem novamente para essa conexão, continuar. Pode clicar em sim e automaticamente ele está estabelecendo a conexão com o Azure, verificando a senha, né, verificando lá aquele arquivo, o certificado, verificado e conectado. Automaticamente eu já estou conectado com a minha subscription no Azure via VPN. E se eu clicar do lado aqui do meu relógio no íconezinho de rede, ele já vai aparecer junto à minha rede Wi-Fi aqui,
a minha VPN já conectada no Azure, ok? Aqui em Connection ele vai permanecer 0, ele demora um pouquinho para atualizar esse número aqui, então pode acontecer de ele demorar uns 10 a 15 minutinhos para poder atualizar o número de conexões, mas isso não é o problema, realmente ele já está conectado no nosso ambiente Azure, tá? E para a gente ter certeza que está tudo legal, a gente vem aqui no PowerShell, dá um ipconfig/all e automaticamente ele já vai carregar todas as minhas configurações de rede aqui na tela, e aqui, VNet VPN 172.16.21. Pronto, a gente já está conectado ao nosso subscription Azure. E sempre que eu quiser me conectar à VPN e ter acesso aos meus recursos no Azure, simplesmente eu tenho que vir aqui, nessa opção aqui de VPN, conectar ou desconectar, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado simples a explicação de como criar uma VPN point to site totalmente do zero e se conectar ao nosso ambiente no Azure de qualquer dispositivo, desde que ele esteja rodando Windows, vale lembrar. Viu como é simples a criação da VPN P2S? Então, poxa vida, a gente criou até um certificado digital, né? Um certificado que vai criptografar a nossa sessão e vai realmente assegurar que os nossos dados vão estar encapsulados e totalmente seguros. Ou seja, eu não corro nenhum risco com ataques conhecidos como, por exemplo, man in the middle. E mesmo fora da sua organização, você consegue manter um acesso seguro da sua equipe aos recursos de nuvem que você possui hoje no Microsoft Azure. Eu espero realmente que esse vídeo tenha sido claro, útil e tenha te ajudado realmente a esclarecer essas dúvidas sobre VPN, que sinceramente até para mim era bem turvo e depois eu realmente tive que estudar e aplicar e implementar para realmente aprender como lidar com VPN nesse ambiente do Azure. Não esquece de dar um joinha, um like aí, se inscrever no canal. Sempre que der eu vou postar um pouco mais sobre o Papo de Cloud para vocês aqui, sempre com alguma novidade em relação ao Azure. Curta minha página no Facebook, Gustavo Magela TI, o meu site www.gustavomagela.com, e é isso. Muito obrigado pela sua companhia e por você estar assistindo esse vídeo. Eu aguardo você no próximo Papo de Cloud. Espero eu que não demore muito para lançar. Mas tudo bem. Um forte abraço e hashtag bora pra nuvem. Até lá!